Há um momento sagrado entre o sono e o despertar completo, quando a alma ainda está macia, moldável como barro nas mãos do oleiro. É neste instante frágil e precioso que você se encontra agora, não por acaso, mas porque algo maior que a casualidade te trouxe até aqui. Talvez tenha sido o peso de uma preocupação que te acordou antes do alarme, ou a inquietação silenciosa de quem sabe que precisa de mais do que forças próprias para enfrentar este dia. Talvez tenha sido simplesmente a sede da alma, essa fome antiga que só o Eterno consegue saciar, sussurrando em seu peito que é hora de buscar o que sustenta quando tudo ao redor parece incerto. Você está esperando, e Deus sabe disso. Ele conhece cada madrugada em que você acordou com o coração apertado, cada manhã em que os olhos se abriram, já carregados de perguntas, sem respostas imediatas. Ele vê a paciência que você tem cultivado, como quem rega uma planta em terra, aparentemente seca, confiando que algo brotará no tempo certo. Esta oração não é para apressar o que ainda não chegou, mas para lembrar sua alma de que esperar em Deus não é tempo perdido, é tempo plantado na eternidade, onde cada lágrima, cada suspiro, cada gesto de confiança se transforma em preparação para o que Ele já tem preparado para você neste momento. Enquanto a luz da manhã ainda timidamente toca a sua janela, permita que estas palavras sejam mais que sons, que sejam pontes entre seu coração cansado e o coração do Pai que nunca dorme. Deixe que esta oração seja o primeiro abraço do dia, o primeiro gesto de entrega, o primeiro reconhecimento de que você não precisa carregar sozinho o peso do que está por vir. Há uma força que transcende sua própria força, uma sabedoria que ultrapassa seu entendimento, uma paz que pode habitar mesmo no meio da tempestade. Respire fundo e permita que seu espírito se aquiete. Fique comigo até o final desta oração, não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem finalmente encontrou um lugar onde pode descansar a alma. Que cada palavra que se seguir seja como óleo derramado sobre feridas antigas, como luz suave que dissipa as sombras do medo, como água fresca para quem tem sede de esperança. Este é o seu momento de comunhão, o seu encontro com aquele que conhece o fim desde o princípio e que está escrevendo uma história linda com sua vida. Mesmo quando você ainda não consegue enxergar as próximas páginas, há um momento sagrado entre o sono e o despertar completo, quando a alma ainda está macia, moldável, como barro nas mãos do oleiro. É neste instante frágil e precioso que você se encontra agora, não por acaso, mas porque algo maior que a casualidade te trouxe até aqui. Talvez tenha sido o peso de uma preocupação que te acordou antes do alarme, ou a inquietação silenciosa de quem sabe que precisa de mais do que forças próprias para enfrentar este dia. Talvez tenha sido simplesmente a sede da alma, essa fome antiga que só o Eterno consegue saciar, sussurrando em seu peito que é hora de buscar o que sustenta quando tudo ao redor parece incerto. Você está esperando, e Deus sabe disso. Ele conhece cada madrugada em que você acordou com o coração apertado, cada manhã em que os olhos se abriram já carregados de perguntas, sem respostas imediatas. Ele vê a paciência que você tem cultivado como quem rega uma planta em terra, aparentemente seca, confiando que algo brotará no tempo certo. Esta oração não é para apressar o que ainda não chegou, mas para lembrar sua alma de que esperar em Deus não é tempo perdido, é tempo plantado na eternidade, onde cada lágrima, cada suspiro, cada gesto de confiança se transforma em preparação para o que Ele já tem preparado para você neste momento. Enquanto a luz da manhã ainda timidamente toca a sua janela, permita que estas palavras sejam mais que sons, que sejam pontes entre seu coração cansado e o coração do Pai que nunca dorme. Deixe que esta oração seja o primeiro abraço do dia, o primeiro gesto de entrega, o primeiro reconhecimento de que você não precisa carregar sozinho o peso do que está por vir. Há uma força que transcende sua própria força, uma sabedoria que ultrapassa seu entendimento, uma paz que pode habitar mesmo no meio da tempestade. Respire fundo e permita que seu espírito se aquiete. Fique comigo até o final desta oração, não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem finalmente encontrou um lugar onde pode descansar a alma. Que cada palavra que se seguir seja como óleo derramado sobre feridas antigas, como luz suave que dissipa as sombras do medo, como água fresca para quem tem sede de esperança. Este é o seu momento de comunhão, o seu encontro com aquele que conhece o fim desde o princípio
e que está escrevendo uma história linda com sua vida, mesmo quando você ainda não consegue enxergar as próximas páginas. Senhor, aqui estou, eu diante de ti, como quem chega a um poço no deserto. Não venho com palavras elaboradas ou gestos ensaiados, venho apenas com esta sede que me acompanha há tanto tempo. Esta expectativa que se tornou companheira dos meus dias e das minhas noites. Tu sabes o que tenho esperado. Conheces cada sonho que foi plantado em minha alma e que ainda não viu a luz do dia. Conheces também os momentos em que duvidei se tu estavas ouvindo, se minha voz chegava até o teu trono, se havia mesmo propósito nesta demora, que às vezes me pesa como pedra no peito. Confesso, meu Deus, que há manhãs em que acordo e a primeira coisa que sinto é o vazio do que ainda não aconteceu. Há dias em que olho ao redor e vejo outros vivendo as respostas que ainda procuro, outros celebrando as conquistas que ainda espero. E então, nesse silêncio que parece eterno, tu me lembras de que esperar não é castigo, é preparação. Que esta pausa não é abandono teu, mas tua maneira de me moldar para receber aquilo que ainda não estou pronto para carregar. Ajuda-me a entender, Pai, que o tempo da espera é também tempo de intimidade contigo. Que cada dia que passa, sem a resposta visível, é um dia em que posso aprender a te amar, não pelo que darás, mas por quem és. Ensina-me a encontrar paz neste lugar, entre o pedido e a resposta, entre a semente e a colheita, entre o sonho e a realização. Que meu coração aprenda a descansar na certeza de que tu não esqueces de quem te busca com sinceridade. Quando a ansiedade sussurrar que o tempo está passando, que as oportunidades estão se fechando, que talvez seja tarde demais, lembra-me de que teus planos não seguem os calendários humanos. Que Ana esperou por Samuel, que Sara esperou por Isaque, que Moisés esperou 80 anos antes de ver sua missão começar. E em cada história de espera, havia também uma história de preparação, de crescimento, de um coração sendo lapidado para refletir mais da tua glória. Senhor, transforma esta manhã em altar de entrega, que eu possa colocar diante de ti, não apenas meus pedidos, mas minha impaciência, minha ansiedade, minha necessidade de controlar os tempos e as formas. Recebe, ó Deus, este coração que às vezes se cansa de esperar, mas que escolhe novamente confiar. Renova em mim a fé de que tu estás trabalhando mesmo quando não vejo, movendo peças mesmo quando tudo parece parado, preparando caminhos, mesmo quando só enxergo muros. E enquanto espero, Senhor, purifica em mim os desejos do meu coração. Há tanto do que busco que vem misturado com orgulho, com pressa, com vontade de provar algo para os outros ou para mim mesmo. Há sonhos que carrego que talvez tenham nascido mais do medo da rejeição do que do amor verdadeiro. Que faço que podem estar mais ligados ao que o mundo diz que devo querer do que ao que tu realmente tens para mim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma motivação torta, algum desejo que não venha da tua vontade perfeita para a minha vida. Mostra-me onde tenho tentado usar-te como meio para meus fins, em vez de permitir que tu uses a minha vida como meio para teus propósitos eternos. Ensina-me a desejar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas me serão acrescentadas, conforme tua sabedoria. Há momentos, Pai, em que percebo que estou mais apaixonado pela ideia da resposta do que por ti mesmo, que quero mais o milagre do que o Deus dos milagres, mais a bênção do que o abençoado. Perdoa-me por estas distorções do coração, por estas inversões de prioridade que me fazem esquecer que tu não és um dispensador de favores, mas o Senhor da minha vida, digno de ser amado independentemente do que possas ou não me dar. Limpa em mim, Senhor, toda expectativa que seja pequena demais para o teu poder ou grande demais para a minha capacidade de gratidão. Ajusta meus desejos aos teus desejos, meus sonhos aos teus sonhos para mim, que eu possa querer o que tu queres, no tempo que tu queres, da forma que tu queres. E se for necessário que alguns dos meus pedidos morram para que nasça em mim uma vontade mais alinhada com a tua, que assim seja. Ensina-me a orar, como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Não como quem desiste dos próprios sonhos, mas como quem confia que os teus sonhos para mim são infinitamente melhores do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Que esta espera seja também um tempo de refinamento, onde os desejos do meu coração são passados pelo fogo do teu amor, até que só reste o que é puro, o que é verdadeiro, o que vem realmente de ti. Pai, sei que há propósito até mesmo nesta demora que às vezes me angustia. Tu não és Deus de acasos ou de esquecimentos. És o Deus
que faz todas as coisas concorrerem para o bem daqueles que te amam. Se ainda não recebi o que tenho pedido, é porque tua sabedoria enxerga algo que minha pressa não consegue ver. Se as portas ainda não se abriram, é porque há um tempo certo, um momento perfeito que só tu conheces. Ajuda-me a confiar no teu processo, mesmo quando não entendo teus métodos. Quando vejo outros recebendo rapidamente o que tenho esperado há tanto tempo, lembra-me de que cada história é única, cada chamado tem seu tempo, cada vida tem sua estação própria. Que eu não compare meu inverno com a primavera de outro, nem minha semente escondida na terra com o fruto maduro na árvore do vizinho. Há algo que estás fazendo em mim durante esta espera, algo que não poderia acontecer de outra forma. Talvez seja a paciência que precisava aprender, talvez seja a humildade que precisava desenvolver, talvez seja uma dependência mais profunda de ti que só nasceria na ausência do que julgo necessário. Ou talvez seja simplesmente o fortalecimento da minha fé, como um músculo que só cresce sob resistência. Senhor, quando a espera dói, lembro-me de que também Jesus esperou. Esperou 30 anos antes de começar seu ministério público. Esperou o tempo certo para cada milagre. Esperou até a hora perfeita para ir à cruz. E em cada espera havia sabedoria, havia propósito, havia um amor perfeito orquestrando todas as coisas. Se o próprio Filho esperou, quem sou eu para questionar os teus tempos? Que eu possa descansar na verdade de que teus planos para mim são de bem e não de mal, para me dar esperança e futuro. Que cada dia de espera seja também um dia de crescimento. Cada noite sem resposta seja também uma noite de maior intimidade contigo. Transforma esta estação da minha vida em algo belo, mesmo que ainda não possa ver toda a beleza que estás criando. E no meio desta espera, Senhor, quero te adorar. Não apenas quando a resposta chegar, não apenas quando os sonhos se realizarem, mas aqui, agora, neste lugar de expectativa onde vivo entre o já e o ainda não. Quero te louvar por quem és, não apenas pelo que fazes. Quero te exaltar por tua fidelidade, mesmo quando ainda não posso ver todos os frutos dela em minha vida. Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, independentemente das circunstâncias que me cercam. Tu és o mesmo Deus que abriu o mar, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos. Tu és o Deus que não muda, que não falha, que não abandona. E se tu fizeste tantas maravilhas ao longo da história, por que duvidaria de que também podes fazer maravilhas em minha vida? Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que minha adoração se tornou condicional, dependente das respostas que recebo ou deixo. Tires, perdoa-me por ter transformado nossa relação em uma negociação, onde meu louvor se tornava moeda de troca por tuas bênçãos. Quero te adorar como os anjos te adoram, não porque precisam de algo, mas porque reconhecem quem tu és. Que esta manhã seja marcada não apenas por pedidos, mas por reconhecimento. Reconheço tua soberania sobre minha vida, tua bondade em todos os detalhes, tua sabedoria em todos os teus caminhos. Reconheço que mesmo nas perguntas sem resposta a convite para maior intimidade, mesmo na espera há oportunidade para crescimento, mesmo no vale a chance de aprender a caminhar pela fé. Senhor, que minha vida toda se torne um cântico de confiança, uma melodia de esperança que ressoa mesmo nos dias difíceis. Que outros possam olhar para mim e ver não alguém amargurado pela demora, mas alguém que aprendeu a encontrar alegria na jornada, paz no processo e adorica wait, mesmo na espera. Que minha fé seja como farol para outros que também estão esperando, lembrando-os de que tu és fiel, que teus planos se cumprem, que tua bondade não falha. Agora, enquanto as palavras desta oração se assentam em seu coração como poeira dourada que brilha quando a luz a toca, saiba que algo mudou dentro de você. Não é apenas o tempo que passou, mas o tempo que foi santificado. Não é apenas uma oração que terminou, mas um encontro que começou. Deus ouviu cada suspiro entre uma palavra e outra, cada pausa em que você sentiu sua presença mais perto, cada momento em que sua alma se abriu como flor que finalmente encontrou o sol. E agora ele continua ali, no silêncio que fica depois da oração, no espaço sagrado que se abriu entre você e o Eterno. Você pode levantar desta oração diferente de como chegou. Pode carregar consigo não apenas as palavras que foram ditas, mas a certeza de que foram ouvidas. Uma posquil agora habita em seu peito. Uma confiança que foi plantada onde antes só havia ansiedade. Uma esperança que aprendeu a florescer, até mesmo na espera. Quando sair deste momento,
e voltar para as responsabilidades do dia, leve consigo esta memória, a de que Deus não apenas conhece o que você está esperando, mas está preparando você para receber aquilo que Ele já preparou para a sua vida. Ao longo das próximas horas, quando a pressa tentar roubar esta paz, quando as preocupações tentarem apagar esta luz, lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Há uma força maior que suas próprias forças caminhando ao seu lado, uma sabedoria maior que sua própria compreensão guiando seus passos, um amor maior que seus próprios medos sustentando sua alma. E se outros ao seu redor também estão esperando, também estão cansados, também precisam lembrar que Deus é fiel, que você seja ponte para eles, menos compartilhe esta luz, estenda esta esperança. Seja eco desta oração na vida de quem precisa ouvir, que não foi esquecido pelo céu. Se estas palavras tocaram algo profundo em você, se esta oração se tornou também sua oração, não guarde só para si. Deixe um comentário contando como Deus falou ao seu coração. Inscreva-se para que possamos continuar orando juntos cada manhã. Compartilhe com quem você sabe que também está esperando em Deus. Porque a luz que se recebe na oração é a mesma luz que se multiplica quando é dividida. E o consolo que encontramos em momentos como este é o mesmo consolo que podemos levar para outros corações cansados. Que sua espera seja transformada em esperança. E que sua esperança seja semente de milagres que só Deus sabe quando florescerão menos, mas que certamente florescerão no tempo perfeito do amor que nunca falha.